Muitos ricos me dizem: não conte a eles. Sim. Não conte às pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres. Meu pai era o chefe do departamento de educação. Tinha PhD e tudo mais. Eu fui para casa e perguntei a ele por que não aprendemos sobre dinheiro na escola. E ele olhou para mim e disse: porque o governo não nos deixa ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos ensinar e o que não podemos ensinar. Eu achei aquilo estranho e eu disse: mas nós não vamos à escola para aprender sobre dinheiro. Ele disse: não. Seu trabalho é conseguir um emprego. Eu falei: mas você consegue um emprego para ganhar dinheiro. Ele diz: não. Você deve apenas conseguir um emprego. Eu discordei. O objetivo de ter um emprego não é ganhar dinheiro. Ele fala: você está certo. Então disse: então por que não aprendemos sobre dinheiro? Eu posso pular a parte do emprego, sabe? Ele ficou perturbado e disse: se você quer aprender sobre dinheiro, por que não pergunta ao pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Eu disse: por quê? É o Mike. Por que perguntar a ele? Ele respondeu: porque o pai do Mike é um empreendedor. Eu perguntei: e o que você é? Ele respondeu: eu sou um empregado, eu sou um empregado do governo. E eu fiquei: qual a diferença? Ele disse que a diferença é que um empreendedor deve saber sobre dinheiro. Ou então não é mais um empreendedor. E ele disse que um empregado não precisa saber nada sobre dinheiro. Porque o governo vai cuidar dele ou a empresa vai cuidar dele. Então, eu era uma criança, fiquei todo confuso. Mas eu segui o conselho do meu pai e eu fui até o escritório do pai do Mike, bati a porta e disse: estou aqui, tenho 9 anos, me ensine sobre dinheiro. Ele disse: cai fora. Mas foi assim que a história de pai rico, pai pobre começou e finalmente, com persistência, meu pai rico começou a me ensinar sobre dinheiro, com uma condição. E essa condição era de que ele nunca me pagaria. Ele dizia: no momento em que eu lhe pagar, você pensará como um empregado. Ele dizia: essa é a armadilha. Empreendedores trabalham de graça. E agora, tenho 9 anos de idade, minha cabeça está se partindo em duas. Ele diz: você nunca vai querer um salário, entenda isso, garoto. Eu disse: ok, entendi. Eu perguntei: como eu consigo dinheiro? Ele respondeu: é isso que os empreendedores descobrem. Eu disse: então como eu aprendo sobre dinheiro? Ele apenas abriu um tabuleiro de banco imobiliário. Então, eu trabalhava de graça, pegando bitucas de cigarro. Ele tinha hotéis e restaurantes e eu limpava e fazia tarefas pequenas. E à medida que eu ficava mais velho, comecei a trabalhar no escritório, em marketing, contabilidade. Eu era basicamente um aprendiz, mas sempre trabalhei de graça. E ele me ensinava sobre dinheiro, mas o jeito que ele ensinava era jogando banco imobiliário. E um dia eu fiquei irritado e eu perguntei: quando é que você vai me ensinar sobre dinheiro? Ele disse: o que acha que estamos fazendo? Eu disse: estamos jogando banco imobiliário. E ele: não, o que acha que estamos fazendo? Respondi: jogando banco imobiliário. Ele falou novamente: o que acha que estamos fazendo? Eu disse: eu não sei. Eu estou te ensinando sobre dinheiro. E então, é quando você tem uma casa verde. Sabe, ele dizia, existem muitas fórmulas para ter muito sucesso com dinheiro. Existem milhares delas, mas uma das melhores é no jogo banco imobiliário. E ainda é hoje. 4 casas verdes, um hotel vermelho. É o quê? Ele diz que uma das melhores formas de acumular grande riqueza é brincar de banco imobiliário na vida real. 4 casas verdes, um hotel vermelho. E isso é tudo. É, sim. E ele diz: o que você acha que eu estou fazendo? E eu respondi: não sei. Então ele me levou para ver as suas casas verdes, e 10 anos depois eu tinha 19 anos. Eu estava estudando em Nova York e voltei para o Havaí e meu pai rico tinha comprado o maior terreno bem no meio da praia de Waikiki. E quando você vai à praia de Waikiki hoje você vê o Hotel Hyatt Regency. Aquele é o hotel dele. Exatamente como no banco imobiliário.
Adquira ativos e eles se tornam ativos maiores. Ele mantinha o que se chama de montagem. Porque aquela propriedade não era tão grande a princípio. Então ele teve que comprar todos os caras menores. Vai que era uma cidade pequena e suja. Então ele comprou uma loja aqui, outra loja ali. Levou um tempo, mas ele finalmente montou essa grande propriedade. E então ele e Riad criaram esse grande hotel. E acaba de ser vendido por 800 milhões de dólares. Então foi assim que eu aprendi sobre dinheiro. Já tive perdas financeiras. Já tive pessoas me esfaqueando pelas costas. Mas tudo isso foi bom, porque eu pude crescer com isso e isso é espiritualidade. Pessoas que têm medo de cometer erros, como ensinam na escola, elas não têm como crescer, porque espiritualidade diz que há o bom e o mal, tem o certo e o errado. Existe o lá em cima e o lá embaixo. A maior parte das pessoas só quer estar certa. Só querem ser positivas. Você não pode ter isso, não é a realidade. Eu não era pobre, segundo o padrão da maior parte das pessoas, mas eu vim de uma família com uma atitude de pobreza, se é que me entende, porque ricos, pobres, classe média. Pobreza começa com uma atitude fundamental. Pobreza é passada adiante. É ensinada nas famílias. Classe média é ensinada em famílias. E as pessoas agora mesmo que estão em casa, que estão com dificuldades financeiras ou estão preocupadas com dinheiro ou infelizes, pois podem estar ganhando muito dinheiro, mas infelizes com o que estão fazendo. Isso tudo provavelmente foi ensinado para você. Sabe, o seu superego foi ensinado: arranje um emprego, trabalhe duro ou você nunca vai ser rico, ou os ricos são maus, ou o que seja. Então, o sistema escolar nunca vai te ensinar sobre dinheiro. O sistema de ensino foi projetado para te ensinar a ser um empregado, o que é importante, ou um médico, ou um advogado, um especialista. Mas nunca sobre dinheiro. E o que a maior parte das pessoas não tem é conhecimento real sobre negócios. Como contabilidade. Sabe? Como endividamento, como impostos. Você tem que saber essas coisas, mas eles não ensinam isso na escola a ninguém. E as pessoas me perguntam: como foi que o seu pai rico aprendeu tudo isso enquanto o seu pai pobre, um PhD, não aprendeu? E a resposta é muito simples: o meu pai rico é pai do meu melhor amigo. O pai dele morreu quando ele tinha 13 anos de idade. Então o pai rico teve que assumir os negócios da família aos 13 anos para administrar. Ele teve que abandonar a escola, o que foi a sua bênção. Entende? Uma bênção, não um castigo, sabe? Às vezes uma bênção não parece uma bênção, mas acabou sendo uma bênção. E seus professores passaram a ser seu contador, seu contabilista, seu advogado, seu banqueiro, seus agentes imobiliários. Então, ele teve o que eu chamo de professores de verdade. Não esses falsos professores da escola. Veja, a maior parte dos professores na escola estão fora da ética. Eles ensinam matérias que eles próprios não praticam. Eu perguntei a um professor no meu terceiro ano de cálculo. Havia uma matéria chamada força dos materiais. Eu perguntei: por acaso eu vou usar algo dessa matéria? Ele responde: não. Eu perguntei: por que você ensina isso? Ele disse: porque me pagam. Eu perguntei: você já usou isso? Ele respondeu: não. E é por isso, sabe, que na vida uma das coisas que eu sugiro para as pessoas é: encontre um professor de verdade, em vez de confiar em falsos professores. E um falso professor é alguém que não pratica o que ensina. Já um professor de verdade é alguém que faz aquilo que ensina todos os dias. Então, meus contadores, meus advogados, eles estão lá todo santo dia. É assim que eu aprendo. Porque todo dia eu resolvo problemas no meu negócio. Eu tenho contadores, advogados, banqueiros e todas essas pessoas na descagem rápida, porque eu estou resolvendo problemas com a minha equipe. Eu vejo você disseminando esse conhecimento e os caras ricos te dizem: não conte a eles, Rob. Sim. Não conte às pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres. Mas sabe de uma coisa? Infelizmente, os pobres. É como se diz na Bíblia: eu não sou muito religioso. Os pobres sempre estarão entre nós, porque começa aqui em cima. Certo? É aquela mentalidade do medo, são as palavras, sabe?
e o Verbo se fez carne. Mas eu não sou realmente religioso. Eu também não era bom na escola dominical. Mas quando eles dizem não posso comprar isso, não posso fazer aquilo, eles caem. Eles se tornam naquilo que eles falam. Meu pai com PhD dizia, você pensa que eu sou feito de dinheiro. Eu não posso pagar por isso. E o meu pai rico dizia, é por isso que ele é pobre. Pessoas pobres dizem, eu não posso pagar por isso, não posso fazer aquilo, não tenho tempo. Porque é uma fuga. É uma fuga, entende o que eu digo? Porque é mais fácil dizer não tenho dinheiro. E o que o seu pai rico costumava te dizer em vez de não tenho dinheiro? Como eu consigo dinheiro? Como eu consigo fazer isso? Entende? O que é preciso? Ou por que eu deveria fazer isso? Ele dizia que uma pergunta abre a mente e uma afirmação fecha a mente. Quando você diz que não tem dinheiro, sua mente se fecha e você se torna o que você diz. Rugby é um esporte de equipe, assim como futebol, as regras são diferentes. E outras pessoas são golfistas, eles jogam por conta própria. Todo mundo é diferente. O meu jogo financeiro é, em primeiro lugar, minha empresa em segundo, o ramo imobiliário. Então o que eu digo para os jovens é encontre o seu jogo. Atenção! O livro Pai Rico, Pai Pobre, citado no vídeo, pelo autor, está na descrição. Caso tenha interesse em ler, clique no link abaixo e tenha uma boa leitura. Existe também a possibilidade de lê-lo pelo Kindle. Caso não tenha assinatura no Kindle, clique no link abaixo e faça sua assinatura com um mês gratuito e cancele quando quiser.